Bom, vamos lá? Bloco 4. Bloco 4 ainda falando sobre interceptação das comunicações telefônicas, ok? Duração da interceptação telefônica, tá? Lembrando que a interceptação telefônica ela será devidamente fundamentada, como toda decisão judicial, tem que haver a fundamentação dessa decisão, certo? E ela tem um prazo de 15 dias, tá? Admitindo sucessivas prorrogações desde que fundamentada, ou seja, cada prorrogação, que inclusive para a peça do delegado de polícia, né, provas práticas do delegado de polícia, é uma peça possível, a representação, desculpa, por prorrogação do prazo da interceptação telefônica nos termos do artigo 5º da Lei 9296 de 96. Tá? Vamos dar uma olhadinha. Ó. A decisão será fundamentada sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual período, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Ou seja, o delegado pode fazer a representação pela prorrogação do prazo por mais 15 dias da interceptação telefônica e o juiz vai atender ou não atender. Detalhe que a fundamentação pode ser uma fundamentação que a doutrina chama de fundamentação aliundi. O que significa isso, ou motivos aliundi? O delegado vai fundamentar e dizer que ainda permanecem os mesmos, os mesmos fundamentos da representação anterior, certo? Tem doutrina que não concorda com isso, diz que ele devia fazer tudo de novo, bem direitinho, para poder prorrogar. E o juiz também tem doutrina que fala que o juiz poderia utilizar esses motivos aliundos e dizer, ó, prorroga a interceptação porque ainda é presentes os requisitos para a decretação da interceptação telefônica, por isso concedo, tá? É discutível, isso não costuma cair em prova não, é só para vocês saberem. Detalhe, eu vi uma vez uma pessoa falando, um professor falando, que o STJ tinha admitido a interceptação pelo prazo de 30 dias e que isso era admitido. Tá? Gente, para prova de concurso, você coloca que o prazo para a interceptação telefônica tem um prazo de 15 dias, podendo admitir sucessivas prorrogações e a quantidade de prorrogações não tem problema, ok? Desde que não fique uma coisa absurda, 3 anos de interceptação telefônica, é possível sim a prorrogação da interceptação telefônica, várias vezes. O que aconteceu no julgado, que esse professor tomou por base, foi o seguinte, que houve uma interceptação telefônica pelo prazo de 30 dias. E nos primeiros 15 dias, se reconheceu que a colheita da prova ocorreu nesses primeiros 15 dias. Com base nisso, o julgado, não é jurisprudência, é julgado, admitiu a licitude dessa prova que foi colhida dentro dos primeiros 15 dias. Deu para entender? Tinha uma interceptação que foi decretada erroneamente pelo prazo de 30 dias e a colheita da prova foi antes dos primeiros 15 dias. Com base nisso, admitiu-se a prova lícita. Então, o prazo para interceptação telefônica é um prazo apenas de 15 dias, podendo admitir sucessivas prorrogações. Não é apenas uma prorrogação, não, ok? Transcrição da gravação das conversas interceptadas. Ó. Desnecessidade da transcrição integral. Conversas que não têm nada a ver com a investigação. O que ocorre? A lei determina a transcrição dessas conversas. Entretanto, o STJ entendeu que essa transcrição não necessita ser uma transcrição integral, ipsiliter, palavra por palavra. Basta que seja feita a transcrição apenas das partes que interessam para o processo, ok? Das partes que interessam para o processo. Desde que seja disponibilizada a mídia integral, o CD, o pendrive, o arquivo digital integral, para que a defesa, caso seja de seu interesse, possa exercer o contraditório, contraditório diferido em relação a o que foi colhido na interceptação. Lembrar que na interceptação telefônica, cautelar de natureza probatória, há contraditório, mas o contraditório ele é diferido, postergado, mitigado. Ele é exercido depois no curso do processo. Até porque, se eu representar a autoridade policial, autoridade judiciária, perdão, se a autoridade policial representar a autoridade policial, judiciária, quase não sai, né? O delegado representar a autoridade judiciária, pedindo a interceptação telefônica e não sendo inaudito a outra parte, ou seja, ele ocorrer a regra que está prevista no artigo 282, salvo melhor juízo, parágrafo 3º, que determina que o juiz, antes de deferir uma cautelar, ele tem que consultar a defesa acerca do que ela pensa acerca daquela decretação. Intimar a defesa para se manifestar. Na sua petição, você vai colocar assim, ó,
representar pela interceptação telefônica do número tal, pertencente a fulano de tal, vai fundamentar bem direitinho, e você vai colocar inaudita altera parte, ou seja, sem ouvir a parte contrária pela própria natureza da medida, nos termos do artigo 282, salvo engano é o parágrafo 3º, ok? Então você tem que ser preciso nesse ponto, porque a interceptação telefônica ela é determinada inaudita altera parte, sem ouvir a parte contrária, e a pessoa vai exercer sim o contraditório, mas de maneira diferida, porque se fosse um contraditório real, um contraditório antecipado antes da colheita probatória, ia inviabilizar a prova. Quem molesta vai conversar no telefone sabendo que tem uma interceptação telefônica decretada, entendeu? Então por isso que é inaudita altera parte. E em relação à transcrição dos diálogos, não é necessário a transcrição integral, basta a transcrição apenas das partes que interessam para o processo em si, para a acusação e defesa. Desde que disponibilize a mídia integral para que a defesa, caso queira, possa exercer o contraditório em ampla defesa, analisar todo aquele áudio que foi colhido, ok? Quebra da cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? Cai uma questão dessa, se você nunca viu, você pensa que é a cadeia pública onde se faz a custódia de presos, né? Mas não é não, tá certo? Cadeia de custódia funciona como a documentação formal de um procedimento destinado a manter e documentar a história cronológica de uma evidência, evitando-se assim eventuais interferências internas e externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória. Quando você pensar em cadeia de custódia, é um procedimento formal. Você vai manter a documentação formal de um procedimento. Documentação formal de um procedimento. Que visa o quê? Manter a integralidade da história cronológica de uma evidência. Vou explicar dando um exemplo que vai ficar fácil para vocês entenderem. Vamos tirar do direito, tá? Imagina que você vai doar sangue, fazer um exame de sangue. Quando você vai fazer o exame de sangue, você chega lá, o pessoal pega aquele invólucrozinho, aquele vidrinho, recipiente onde se coloca o sangue, e ele coloca um adesivo colocando assim, Ezequias Martins, meu caso. Então, aquilo vai servir para quê? Para que no envio para o laboratório para fazer a análise daquele sangue, não haja a contaminação, a misturar com sangue de outra pessoa, confundir com sangue de outra pessoa. Isso é cadeia de custódia. É como se você colocasse um selo naquela prova e enviasse para a perícia depois fosse encaminhada para o processo, sem que haja a ingerência, a intromissão naquela cadeia probatória. Tranquilo? Então vai contar a história cronológica no evidência, evitando interferências indevidas. Tá? Seria a prova que foi colhida no local pelo perito, no local do crime, e esse objeto material da perícia acaba passando de mão em mão, quebrando a cadeia de custódia, quebrando esse procedimento formal para documentar essa evidência. Então, cadeia de custódia é isso, beleza? Em apertada síntese. Agora a gente vai ver um pouquinho dos principais julgados, tá? É inconstitucional a resolução do CNJ que proíbe o juiz prorrogar a interceptação telefônica durante o plantão judiciário ou durante o recesso de final de ano. Portanto, o juiz do plantão pode prorrogar, sim, a interceptação das comunicações telefônicas, tá? Inclusive durante o plantão judiciário e durante o recesso de final de ano. Problema nenhum. Dá uma olhadinha nesses julgados que eu vou disponibilizar para vocês. Encontro fortuito de diálogos envolvendo a autoridade com foro por prerrogativa de função e demora na remessa das interceptações para o tribunal competente para investigar o titular do cargo. Tá? Durante a interceptação telefônica, deferida em primeiro grau de jurisdição, a captação fortuita de diálogos mantidos por autoridade com prerrogativa de função, prerrogativa de foro, não impõe por si só a remessa imediata dos autos ao tribunal competente para processar e julgar a referida autoridade, sem que antes se avalie a idoneidade e a suficiência dos dados colhidos para se afirmar o convencimento acerca do possível envolvimento do detentor de prerrogativa de foro com a prática criminosa. Resumindo, gente, o que ele está dizendo? Não basta simples menção ao nome do parlamentar federal X, nome do deputado X, nome do juiz X. Não basta o nome. Você tem que investigar um pouquinho. Aí, a partir do momento que você tem indícios mínimos de autoria ou participação daquela pessoa que detém foro por prerrogativa de função na empreitada criminosa, para tudo e envia para o STF, para o STJ ou para o tribunal competente. Porque senão você vai ter a nulidade do seu... um dos únicos casos você vai ter nulidade da colheita probatória ainda na fase de inquérito, porque via de regra, as nulidades ocorridas no inquérito policial não acarretam nulidade do processo, né? Tá? Mas esse é um caso que a gente vai acabar derrubando toda a sua investigação padrão, e vai ser derrubada por causa de uma questão relativamente simples, ok? Crime achado, lembrar que crime achado, nas palavras do ministro Alexandre de Moraes, trata-se da serendipidade objetiva. Eu estou investigando o crime A e descubro o crime B.
O réu estava sendo investigado pela prática do crime de tráfico de drogas. Presentes os requisitos constitucionais e legais, Constituição, artigo 5º, inciso 12, legais, artigo 2º, a contrário senso da Lei 9296 de 96, tá? O juiz autorizou a interceptação telefônica para apurar os fatos. Por meio dos diálogos, descobriu-se que o acusado foi o autor de um homicídio. A prova obtida, perceba, a interceptação foi determinada para quê? Tráfico de drogas. Mas descobriu que tinha um homicídio na parada também. Ó. A prova obtida a respeito da prática do homicídio é lícita, mesmo a interceptação telefônica tendo sido decretada para investigar outro delito que não tinha relação com o crime doloso contra a vida. Na presente situação, tem-se aquilo que Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, chamou de crime achado, ou seja, uma infração penal desconhecida e não investigada até o momento em que, apurando-se outro fato, outro crime, descobriu-se esse novo delito. Para o ministro Alexandre de Moraes, a prova é considerada lícita, mesmo que o crime achado não tenha relação, não seja conexo com o delito que estava sendo investigado. Lembra que eu falei que atualmente a jurisprudência está pendendo para trabalhar com a serendipidade de primeiro grau e segundo grau como possibilidade de se tratar como prova, tá? Quebrando a ideia da doutrina e jurisprudência clássica, desde que tenham sido respeitados os requisitos constitucionais e legais para a decretação da medida, né? Artigo 5º, inciso 12, artigo 2º, a contrário senso da Lei 9296 de 96, e desde que não tenha havido desvio de finalidade ou fraude. Ou seja, eu não sabia do crime e interceptei para investigar o crime que foi descoberto fortuitamente. Não, eu determinei, eu representei, o juiz concedeu para investigar o crime X, o crime de tráfico. E fortuitamente se descobriu o crime de homicídio, beleza? Aqui a gente vai tratar acerca de algumas questões, mas deixa eu falar uma coisinha interessante para vocês antes. Súmula vinculante 14, e artigo 7º, inciso 14, da Lei 8.906, o Estatuto da OAB. Lá diz que o advogado tem direito a acesso aos autos de inquérito policial em repartição policial da súmula e no artigo 14 em qualquer repartição que proceda a investigações de qualquer natureza. Ok? Detalhe, em relação à interceptação telefônica, esse expediente vai correr em apartado, de modo que o delegado de polícia não vai pensar nos autos do inquérito policial a decretação da interceptação telefônica, que inclusive vai ser distribuída de maneira sigilosa ao juízo. Por quê? Se eu a pensar, o advogado vai ter acesso. E o advogado tem direito a acesso? Tem. Direito ao acesso dos autos do inquérito? Tem. Inclusive sem procuração via de regra, salvo questões de sigilo, salvo questões relativas à organização criminosa que necessitam de autorização judicial. Mas o advogado não tem acesso aos autos de investigações, de procedimentos investigatórios em curso, de medidas cautelares, por exemplo, em curso. Eu tenho uma interceptação telefônica que visa colheita de prova, onde vai ser uma medida probatória, vai ser uma medida cautelar de natureza probatória, onde vai haver o contraditório diferido, exercido lá no curso do processo. Então, o advogado não tem acesso a essas diligências em andamento, essa palavra que eu estava tentando lembrar, as diligências em andamento. E a interceptação telefônica é uma diligência investigatória em andamento. Então, o advogado não tem acesso a esses autos apartados da interceptação telefônica, ok? Detalhe, pode ser que na prática, é o seguinte, os autos estão lá, o advogado tem direito a acesso aos autos? Tem, não da interceptação, estou falando do inquérito em si. O advogado tem direito ao acesso aos autos? Tem. Agora, o delegado tem juízo de conveniência e oportunidade acerca de em que momento ele vai juntar esses autos no inquérito policial. Não estou dizendo que o delegado pode retirar para o advogado não ter acesso, que aí ele estaria incorrendo, inclusive, em abuso de autoridade. Não pode. Mas, por exemplo, ele ouviu uma testemunha. Ouviu uma testemunha, ele tem que, na mesma hora, a pensar no inquérito policial? Não. Ele pode escolher o juízo de conveniência e oportunidade que ele vai anexar isso ao inquérito policial. Por quê? Pode ser que dessa oitiva de testemunha, ele acabe tendo que demandar algumas medidas cautelares, algumas diligências para verificar se aquilo que a testemunha falou se concretizou. Em momento posterior, vai pegar aquele depoimento e aí sim, no momento que ele julgar conveniente, vai pensar nos autos de inquérito policial. Quem fala isso? Diversos autores, entre eles Renato Brasileiro de Lima. Então o delegado tem essa possibilidade de aferir qual o melhor momento para pensar os autos, o que foi colhido no inquérito policial. O que ele não pode fazer é retirar de um procedimento que já está numerado, já está formalizado, porque aí estaria incentindo em abuso de autoridade, ok?
Desculpa. Então, questãozinha do CESP aqui, ó. Acerca do procedimento nos casos de crime de responsabilidade dos servidores públicos, no procedimento de interceptação telefônica e da colaboração premiada, julgue o item a seguir. Situação hipotética. O juiz autorizou a interceptação telefônica requerida pela autoridade policial pelo prazo de 15 dias. Padrão. Sem que houvesse a prorrogação, as diligências continuaram. Ó, não houve a prorrogação, as diligências continuaram e no 17º dia, a autoridade policial conseguiu obter provas contra o investigado. Bom, as provas foram colhidas depois do prazo da interceptação, né? Nessa situação, as provas colhidas por meio da interceptação telefônica são consideradas lícitas, uma vez que no processo penal prevalece o princípio da verdade real. E aí, certo ou errado? Errado, né, gente? 2 erros aqui. Primeiro, que a prova é ilícita, porque ela foi colhida após o prazo de 15 dias. Não é isso? Então a prova é ilícita. Segundo, que no processo penal não vigora o princípio da verdade real. Isso é uma doutrina muito antiga, certo? Princípio da verdade real, em nome do princípio da verdade real, se admitiria tortura, admitiria relativização exacerbada dos direitos fundamentais, a gente não pode, e admitiria a confissão como rainha das provas. A gente não trabalha mais com isso, certo? Trabalhamos com o princípio da busca da verdade, segundo alguns autores, Renato Brasileiro cita isso, tá? Verdade possível ou verdade processual, tá? É impossível reproduzir no processo, com a colheita testemunhal, com a prova testemunhal, fidedignamente aquilo que aconteceu no dia do fato. Então, o princípio é o da busca da verdade, verdade processual, verdade possível, e não o princípio da busca da verdade. Mesmo assim, a prova foi colhida depois do 15º dia, portanto, temos aí uma prova ilícita, e todas as que decorreram dela, provas ilícitas por derivação, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada. Questãozinha VUNESP, investigador de polícia lá da Bahia, tá? Vamos lá. Diante do previsto na Lei 9296/96, Lei de Interceptação Telefônica, assinale a alternativa correta. Letra A. Ó, quando você pegar uma questão que é A, B, C, D, E, meu bizu, sempre ao final aqui, ó, não do lado de cá onde tem a letra A, aqui ao final da questão, você bota aqui F ou V aqui, ok? Escreve isso que vai facilitar na hora de você responder essa sua questão. A interceptação telefônica será admitida mesmo que a prova possa ser feita por outros meios disponíveis. Errada, alternativa errada, porque a interceptação telefônica, como meio extraordinário de obtenção de prova, TEI, técnica especial de investigação, é a última ratio, certo? Ela só será admitida nos termos do artigo 2º, inciso 2, quando a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis, a contrário senso. Ok? Portanto, a interceptação telefônica é um dos últimos meios, né? Temos a infiltração também como última ratio da extrema ratio, mas a interceptação telefônica não será, só vai ser admitida quando não for possível a colheita por outro meio disponível. B. A interceptação telefônica poderá ser determinada pelo representante do Ministério Público de ofício mediante idônea fundamentação durante a instrução. Falso. Interceptação telefônica não é determinada pelo representante do MP, não. O MP, ele requer, que na verdade é uma representação, mas a representação fica para a autoridade policial, e o MP, requerimento e também requisições em alguns casos. Então, não é o MP que determina, não. Quem determina é a autoridade judiciária. Questão errada. O juiz deverá decidir no prazo máximo de 24 horas sobre o pedido de interceptação. Perfeito, né? Segundo a Lei 9296/96, o juiz tem sim um prazo máximo de 24 horas para decidir acerca do pedido da interceptação telefônica. Lembrando que esse prazo é um prazo impróprio, né? Um prazo que não gera sanções para o magistrado, então normalmente esse prazo nunca vai ser respeitado, salvo uma comarca pequena, onde o delegado tem um bom relacionamento com o juiz e o juiz possa deferir, faz o deferimento até por telefone. Somente será admitido o pedido de interceptação telefônica feito por escrito. Falso. A regra é que o pedido realmente seja feito por escrito. Mas, excepcionalmente, esse pedido pode ser feito de forma verbal e, nesse caso, será reduzido a termo. A autoridade policial representa ao juiz de forma verbal, dada a urgência e imprescindibilidade da decretação da medida, ou o MP faz o requerimento ao juiz e o juiz concede ou não, e pode ser feito de forma verbal e será reduzido a termo aquilo que foi pedido. Não é necessária a presença de indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal para que seja determinada a interceptação telefônica. Né, gente? É artigo 2º, a contrário senso, inciso 1. Ok? Então, o juiz... peço desculpa pela tosse, estou um pouco gripado. O juiz
o delegado precisa dessa presença de indícios razoáveis de autoria e participação para que possa representar pela interceptação telefônica, que a autoridade judiciária só vai conceder caso haja a presença desses indícios de autoria ou participação em infração penal. Então, a alternativa correta é a letra C, prazo de 24 horas. Questão de investigador de polícia lá do Maranhão. Zé, por que você só colocou questões relativas a agente, escrivão, investigação? É porque essas questões estavam com as coisas que eu realmente falei na aula. Já tem uma questão do delegado, beleza? Vamos lá, investigador de polícia. Com relação às provas do processo penal, julgo os seguintes itens. A interceptação telefônica, a escuta ambiental e a gravação clandestina são métodos iguais e por isso devem ser utilizados da mesma forma. Questão errada, né? Cada uma tem um conceito diferente, a gente tratou no começo da aula. Falso. A interceptação telefônica não será admitida quando a prova puder ser obtida por outros meios disponíveis. Perfeito, né? Última rácio, artigo 2º, inciso 2, a contrário senso. Perfeito essa questão, certa. O juiz não pode determinar de ofício a interceptação telefônica sobre o risco de ferir o sistema acusatório. Letra de lei, certo? Questão errada. Segundo a Lei 9296 de 96, o juiz pode decretar a interceptação telefônica tanto de ofício quanto mediante representação da autoridade policial e requerimento do MP. A doutrina se insurge em relação a isso. A doutrina fala que isso viola o sistema acusatório, temos a presença dos quadros mentais paranoicos ou a síndrome de Dom Casmurro, a figura do juiz inquisidor, certo? O juiz que acredita que João é o autor do delito e começa a criar todos os meios, juiz contaminado, para condenar aquela pessoa. Portanto, isso violaria o sistema acusatório, quadros mentais paranoicos ou síndrome de Dom Casmurro. Mas você tem que se pautar que a questão diz, com relação às provas do processo penal, a questão não especifica entendimento doutrinário. A questão poderia dizer, com base na lei 9296 de 96, também estaria errado, porque, de acordo com o código, de acordo com a lei 9296 de 96, o juiz pode determinar de ofício ou mediante representação. Portanto, questão errada. Inciso 4, item 4. A decisão que defere o pedido de interceptação telefônica deve indicar o prazo de execução da diligência, perfeito, que poderá ser renovado se comprovada a indispensabilidade da prova, perfeito, artigo 5º, né, da 9296 de 96, fala exatamente isso, que a autoridade de polícia, a autoridade judicial pode conceder a renovação, desde que seja representada ou requerida, e também de ofício, né, para prorrogar as medidas de investigação, desde que seja indispensável a produção probatória. Perfeito? Detalhe, você que vai fazer prova para o delegado de polícia, se atente que a fundamentação para você representar pela prisão, pela interceptação telefônica, o delegado quer prender, né? Interceptação telefônica é o artigo 3º, inciso 1 da Lei 9296 de 96. Artigo 3º, inciso 1 é a sua legitimidade para representar pela interceptação telefônica, ok? Questão CESP, delegado federal, a prova que eu fiz, estou aprovado nesse concurso. Vamos lá. A interceptação da comunicação telefônica poderá ser realizada de ofício pela autoridade policial, desde que o inquérito policial tenha como objetivo investigar crime hediondo, organização criminosa ou tráfico ilícito de entorpecentes. Questão errada, né? Questão errada. A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser realizada de ofício pela autoridade policial. Não pode, né? A autoridade policial não faz de ofício. Lembrar que o juiz pode determinar de ofício, nos termos da 9296 de 96, em que pese haja correntes dizendo que isso fere o sistema acusatório. Mas a autoridade policial representa, certo? Mesmo que o crime hediondo, a organização criminosa e tráfico ilícito de entorpecentes sejam delitos de natureza grave, né? Realmente, um hediondo, o outro grave, mas não hediondo, e o tráfico ilícito de entorpecentes equiparado a hediondo, mas isso não dá aso à possibilidade de uma decretação de ofício pela autoridade policial. Não pode não, viu? Considere os seguintes fatos, né? Considere que os seguintes fatos sejam adicionados à situação hipotética. Ele dá um textozinho que não fazia referência. Entre as várias diligências realizadas envolvendo Maria, que redundam em sua prisão por tráfico de maconha, a autoridade policial cogitou obter autorização para a quebra de sigilo das comunicações telefônicas como meio de prova na investigação criminal. Considerando a situação hipotética descrita no texto base dessa questão, as informações adicionais anteriormente apresentadas, é correto afirmar, com relação à interceptação telefônica no inquérito policial, que
Perdão, gente, é que aqui eu colei, né? Com relação à interceptação telefônica no inquérito policial, deixa eu ajeitar isso aqui, que há, que, aí não é que há não, é que, aí faz assim, ó, pá, opa, deixa eu ajeitar aqui a gente faz ao vivo, né? Que há, aí vamos ver o que é que ele diz em relação à letra A. Somente a autoridade policial poderá requerer a interceptação telefônica de Maria na fase de inquérito policial. Não, né? Interceptação telefônica pode ser representada, não é requerida pela autoridade policial, pode ser requerida pelo MP e o juiz pode conceder de ofício nos termos da 92, 96 e 96, em que pese haja divergência se o juiz pode realmente conceder de ofício. B. As gravações que não interessarem ao caso terão de ser inutilizadas por determinação da autoridade policial. Falso, certo? Primeiro que elas não vão ser destruídas de bolo, né? Segundo que a autoridade policial, o delegado de polícia, não pode determinar a destruição. Quem determina é a autoridade de polícia judiciária, perdão, a autoridade judiciária, o juiz, magistrado, certo? Quem determina é o magistrado, não a autoridade policial, que também é a autoridade de polícia judiciária. O material colhido na interceptação, caso seja autorizada, terá de ser autuado em apartado e apensado de forma sigilosa ao inquérito policial, anteriormente ao relatório da autoridade policial. Anota aí uma interrogaçãozinha nessa questão. Vamos ver a próxima. Será prescindível, dispensável, prescindível, cuidado, viu? Essa palavrinha prescindível derruba meio mundo de gente. Outra palavrinha que derruba meio mundo de gente é quando o enunciado da questão aqui em cima diz assim, assinale a alternativa incorreta. Meu amigo, você vai errar se você não fizer o que eu vou dizer agora. Preste atenção, um monte de gente fez o simulado da semana e errou isso. Aqui, onde tem aqui lá em cima, incorreta, você vai riscar. Não é nesse caso aqui dessa questão, não. Vou só usar essa questão como exemplo. Tá lá assim, ó. Assinale a alternativa incorreta. Meu amigo, você vai pegar e vai colocar assim, ó, errada, falsa, sei lá, alguma coisa do tipo. A alternativa vem dizendo correta. O que você faz? Você risca com a sua canetinha, certa, e faz um círculo aí, beleza? Meu amigo, faça isso. Isso vai fazer a diferença para você passar nessa prova. Porque o cérebro da gente fica procurando a questão correta o tempo todo. Tem lá a alternativa incorreta, você erra. Você erra a questão porque você não está acostumado a fazer isso. E mesmo que você se acostume, você se confunde. Então, bota lá certa, verdadeira. Se é falsa, bota lá errada, incorreta. Beleza? E quando tiver aqui prescindível, você vai grifar aqui embaixo, vai colocar prescindível como dispensável. Imprescindível, indispensável. Beleza? Então, será prescindível, dispensável, cláusula de reserva de jurisdição para sua autorização, porque o delito cometido na natureza hedionda, falso, né? Precisa de autorização judicial, o fato de ser hediondo não afasta a necessidade da decretação judicial. Será viável a sua realização na investigação do crime hediondo, sim, mesmo que forem incertos os indícios de autoria, aí tá falso, né? Preciso sim de indícios de autoria ou participação do investigado no crime que está sendo investigado. Não posso decretar sem a presença desses indícios, então a alternativa correta é a letra C, ok? O material colhido na interceptação, caso seja autorizado, terá de ser autuado em apartado. Por que apartado? Para que a defesa não tenha ciência no curso do inquérito policial, tranquilo? E apensado de forma sigilosa ao inquérito policial, anteriormente ao relatório da autoridade policial, beleza? E remete à autoridade judiciária. Pessoal, terminamos nossa aula acerca de interceptação das comunicações telefônicas, tá? Espero que vocês tenham gostado, certo? Vou ensinar uma paradinha para vocês aqui agora que é essencial. Ó. Você vai, quando você estiver estudando um tema, ao final do tema você vai digitar no Google assim, ó, interceptação telefônica, por exemplo, né? Jurisprudência, dizer o direito. Não sei porque ficou direito aqui não, mas é dizer o direito. Quando você clicar, ele vai remeter você para o site, vai aparecer aqui, ó, já está o primeiro aqui, ó, dizer o direito. Cara, esse site é fantástico, é do juiz federal, acho que é Márcio Vasconcelos, salvo o melhor juízo. O livro dele, assim, é a coisa mais importante que surgiu na vida dos concurseiros. O livro é fantástico, especialmente quem quer fazer prova para delegado de polícia, magistratura e promotor, né, membro do MP, você não passa na prova sem a leitura da jurisprudência. Se a prova for objetiva e for uma banca como o FCC, que não cobra tanto, pesado, jurisprudência na prova objetiva, mas na prova discursiva,
na prova oral vai cobrar, e se você não estudar, você vai dançar. Se for banca CESP, vai cobrar com força. Prova delegado federal, as questões de jurisprudência, acho que eu recorde, acho que uma ou duas que não estavam nesse livro, as outras estavam. Então, assim, é um livro que é uma condição sine qua, né? Condição sine qua non para você conseguir passar na prova do concurso dos seus sonhos. Então, compre esse livro do Vadmec Jurisprudência, ou entre no cadastre no buscador, né? Tem a possibilidade de você fazer a aquisição aqui no buscador do Dizer o Direito, você assina um pacote e fica consultando a jurisprudência. Vamos lá. Quando você clicar, ó, vai dar todas as jurisprudências acerca de interceptação telefônica. Aí você faz isso aqui como prisão preventiva, bota lá, prisão preventiva, jurisprudência, Dizer o Direito. E vai remeter você aqui para o site. Ó. Aqui tá todas as jurisprudências acerca da matéria. Começa lá em cima, ó. É dever do Estado a disponibilidade da integralidade das conversas advindas dos autos de prova emprestada, sendo inadmissível a seleção pela autoridade da persecução das partes dos áudios interceptados, relativa à interceptação telefônica. E por aí vai, ele vai tratar de todas as jurisprudências relativas ao tema de interceptação telefônica. Denúncia anônima, quebra de sigilo e renovação das interceptações. Não pode a autoridade de polícia judiciária, né, a autoridade policial, representar pela interceptação telefônica com base apenas em denúncia anônima. Denúncia anônima, diante de uma denúncia anônima, o delegado tem que fazer a VPI, né, a verificação da procedência das informações, verificação da veracidade mínima das informações, começa a investigação, usa todos os meios que tem à sua disposição como meios ordinários de obtenção de prova, e só depois, caso a investigação não consiga avançar, nos termos do artigo 2º, inciso 2, né, para avançar as investigações, a contrário senso da 9296, é que o delegado vai representar a autoridade judicial, ao juiz, ao magistrado, para conceder a interceptação telefônica. Então a interceptação não pode ser a primeira ratio após a denúncia anônima. A interceptação só pode ser a última ratio após a verificação da procedência das informações, instaura o competente inquérito policial, tem a produção dos elementos de informação, a busca das fontes de prova, e quando não tem como avançar, utiliza a interceptação das comunicações telefônicas nos termos da Lei 9296 de 96. Ó. Não há restrição legal ao número de vezes em que pode ocorrer a renovação da interceptação telefônica, então não há uma restrição. Claro que não pode ser uma coisa absurda, 10 anos realizando interceptação telefônica, mas ela admite sim sucessivas prorrogações, desde que sempre pelo prazo de 15 dias. Antes de acabar o prazo de 15 dias, o delegado representa, o juiz concede e vai havendo a prorrogação das interceptações telefônicas, ok? Encontro fortuito, aqui vai, tem muita jurisprudência acerca da interceptação telefônica, né? Hoje ainda funciona como um dos principais auxílios ao delegado de polícia na persecução penal, na primeira fase da persecução penal. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, tá? Essa foi a aula 1, ok? Essa foi a aula 1 acerca dessas aulas que eu vou gravar aqui direto de Aracaju para vocês. Espero semana que vem estar em João Pessoa e gravar aí de João Pessoa. Então, espero que tenham gostado, aproveitem a aula, dediquem-se aos estudos, façam as leituras que foram relacionadas, sigam o cronograma. Importante, sigam o cronograma e tamo junto até o final. Beleza, pessoal? Comecei à tarde, agora já é noite. Uma boa noite a todos e divirtam-se com os cronogramas. Tchau!